Neste momento, eu venho cumprimentar a todos que estão assistindo essa live. Eu não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, se é de dia, se é de noite, se é de tarde, mas eu venho te dizer: a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Então, hoje nós vamos falar sobre Jó. Então, abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42 e versículo 5. Eu te conhecia só por ouvir dizer. Eu te conhecia só por ouvir dizer, mas agora vejo-te com os meus próprios olhos. Na história de Jó, nós vamos ver que ele era um homem rico, muito rico, ele tinha muitas riquezas e que ele era um servo temente ao Senhor Jesus Cristo e que ele fazia tudo que era da vontade de Deus, e tanto que ele oferecia até sacrifícios pela vida dos seus filhos, com medo de seus filhos pecarem. Só um momento. Com medo de seus filhos pecarem contra o Senhor e que a ira de Deus caísse sobre eles. Pois naquele tempo não havia Jesus. Então, Satanás foi se apresentar diante de Deus, juntos com os seres celestiais. E ele foi acusar Jó. Ele foi procurar algum motivo, alguma coisa que fizesse o servo do Senhor negar a Deus e perder toda aquela intimidade, todo aquele amor com Deus e com o Espírito Santo que ele tinha. Então nós vemos que o diabo, ele vai usar tudo contra você. Ele vai usar tudo que ele pode contra a sua vida. Ele vai apresentar a Deus. Ele vai falar: tá vendo lá a sua serva, o seu servo? Ele tá fazendo isso, fazendo aquilo, mas toca ali que ele vai ver. Toca ali que você vai ver se ele não vai blasfemar. Toca ali que você vai ver se ele não vai pro mundo, se ele não vai desviar. E Deus, às vezes, permite. Porque nós temos que ser provados para ser aprovados. Assim como Jesus passou a sua vida exercendo o seu ministério e chegou a hora dele ser sacrificado por nós, assim nós temos que nos sacrificar por ele. Então, o Senhor dá permissão para que o diabo mexa com os bens materiais de Jó. E então Jó fica triste e vem uma bomba, uma atrás da outra. Seus filhos morreram, você perdeu seus bens, você não tem mais casa. E vem gente de dentro da sua casa. Igual a mulher de Jó. A mulher de Jó falou: amaldiçoa esse Deus e morre. Porque para ela não via solução. Então aquela mulher era uma mulher que estava sendo usada pelo Satanás para poder fazer com que Jó perdesse toda a sua esperança em Deus. Mas ele não perdeu. Mas tem um problema aí. É dentro da sua casa. Que você tem que orar, que você tem que vigiar, que você tem que orar para os seus, ensinar o seu filho o caminho correto ao qual ele deve seguir. Porque senão o diabo entra em qualquer brecha, pode ser desse tamanho, ele entra e faz um estrago na vida. Então Jó já tinha perdido tudo nessa altura.
tinha perdido seus filhos. Eu imagino a angústia daquele homem. Eu imagino o quanto que ele estava sentindo mal por não poder fazer nada. Mas ele sabia que ele tinha que adorar. É em meio à luta que você tem que adorar. É em meio à escuridão que você tem que adorar. É em meio ao inferno, aos diabos que você tem que adorar. E mandar todos eles embora. E expulsar em nome de Jesus. Porque você vai ser a diferença. Então Deus, mais uma vez, tem um encontro com esses seres celestiais. E ele pega e fala, tá vendo? Você falou que era para me tocar na vida do meu servo. E eu deixei você tocar. E ele não murmurou, ele não blasfemou, ele não fez nada contra mim. Ele me adorou. Aí o diabo disse, então deixa eu tocar. Deixa eu tocar mais um pouquinho. Ele quer te cutucar mais um pouquinho. Além de perder tudo, foi permitida, foi uma ordem que Jó tivesse a sua pele completamente tomada por uma doença. E ele se coçava com cacos. Imagina o que esse homem não sofreu. Mas mesmo assim ele continuou. Ele continuou. E ele falou, nu eu vim e nu eu vou voltar. O que Deus quer de você hoje não é que você simplesmente que você ofereça sacrifícios, dê dinheiros, encha a igreja de dinheiro e tal. É nossa responsabilidade dar o dízimo. É nossa responsabilidade, sim. Mas nós não devemos esquecer de buscar primeiramente o reino de Deus, porque as demais coisas serão acrescentadas. Então, olhando essa palavra, a gente vê que Jó não tinha erro algum, mas eu percebi um erro de Jó. Jó quer tentar falar que é Deus que fez isso. Eu quero bater de frente com esse Deus. Eu sou inocente. Jesus também era inocente. E a gente era o culpado, né? Mas mesmo assim, Deus mandou seu filho primogênito para morrer numa cruz por nós. Então, Jó queria bater de frente com Deus. Querer ser como se fosse debater com Deus. Tipo, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Esse foi o erro de Jó. E durante essas falas de Jó, Satanás enviou 3 amigos. Muitos aí dizem que são seu amigo, mas não é não, tá? É usado de Satanás para poder tirar o seu foco de Deus, para poder apontar seus defeitos, porque apontar o defeito dos outros é fácil. Agora eu quero ver você ir lá e tirar aquele irmão que tá no chão caído e orar por ele, orar pela vida dele, falar, você errou, mas eu vou te ajudar. E não é fofocar para a igreja, contar para o mundo inteiro o que o irmão fez. É orar. É simplesmente pegar o irmão que está caído no chão e orar por ele. Se você acha que você é mais que alguém, você não é. E nem menos que alguém. O Senhor falou, o maior
servirá o menor. Então Deus deixa bem claro nessa palavra que os amigos de Jó o acusaram, falaram, você tá pecando, que não sei o quê, e isso tá acontecendo na sua vida porque você pecou, porque você fez isso, porque você fez aquilo, o que você tá fazendo, Jó? Pede perdão a Deus, que não sei o quê. E Jó a todo momento se defendia, falando que não pecou e tal, e esse foi o erro. Esse foi o erro, porque o Senhor requer de você simplesmente adoração, simplesmente obediência, silêncio. Está sendo provado da glória. É para ser aprovado. Cala a boca. Fecha a boca. Faz um jejum. Faz um propósito com Deus. Entrega a sua vida para Deus. Não conta nada da sua vida para ninguém, não. Conta para Deus. Porque os outros só vão te criticar, só vão te jogar pedra, só vão rir de você pelas suas costas, só vão fofocar do seu nome. O que mais tem é isso, a gente não pode confiar em ninguém mais hoje em dia. Então, o que a gente pode fazer é simplesmente adorar a Deus. E o erro de Jó foi esse. Ele não viu, mas o Senhor falou com ele. O Senhor falou com ele. Quem és tu, Jó? Quem és tu? Para querer debater comigo? Ele manda. A gente tem que obedecer. Se tua vida não tá do jeito que você quer, se você perdeu muita coisa, se você perdeu pouca coisa, se você perdeu tudo, simplesmente entrega a sua vida, dá glória a Deus, simplesmente entrega os teus caminhos ao Senhor e Ele vai restituir tudo. Você tá sendo provado para ser aprovado. E ser provado dói. Ser quebrado na mão do oleiro para ser feito de novo dói. Mas Deus, quando Ele refaz o vaso, Ele refaz o vaso totalmente transformado, totalmente transbordado de azeite do Espírito Santo. E Ele quer que te diminuir e que ele cresça em sua vida cada dia mais. Às vezes você está querendo crescer demais e Deus está falando, não, eu vou te abaixar. Eu vou te abaixar para que eu cresça na sua vida. Deus é Deus de poder. Ele vai te quebrar e te fazer de novo. Ele vai restituir tudo que você perdeu. Mas em primeiro lugar, entregue a sua vida e fique sabendo que você tem que ser provado para você ser aprovado. Que quando Deus quer fazer a diferença, quando Ele quer te usar, Ele tem que mudar tudo em você, sua mente. Tudo que você pensava que era de um jeito não vai ser mais. Você pensava, eu não vou orar para tal pessoa. Você tem que orar, porque Deus fala. Ide pregar o evangelho a toda criatura, sem exceção de pessoas. Você vai ter que se humilhar diante de Deus para que Ele possa crescer na sua vida. Então Deus viu quando Jó estava falando demais, estava se achando demais, inocente demais. Deus falou, peraí que eu vou falar. Peraí que eu vou falar. Cala a boca com os 3 amigos de Jó.
com aquele profeta que chegou acusando Jó e falou: Jó, quem é você para querer discutir comigo? Você não sabe de nada, eu sei de tudo. Então, Jó nessa palavra reconhece, ele fala, eu te conhecia só por ouvir dizer, mas agora vejo-te com meus próprios olhos, porque Deus mudou a sorte de Jó. Porque Deus viu que ele era um homem realmente temente a ele, só que ele estava sem sabedoria no momento. Os amigos, os profetas não souberam falar da palavra de Deus corretamente para Jó, não soube falar para Jó. Você está em momento de dificuldade? Então vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. E eles não souberam falar isso. Então Jó pereceu muito, mas Deus o abençoou. E eu creio que é isso que ele vai fazer na sua vida também. Se você se humilhar perante a poderosa mão de Deus, seja forte. Que Deus fala, você está se sentindo fraco hoje, você está se sentindo caído, você está se sentindo uma merda. Deus que me perdoe a palavra, meu Pai. Mas você está se sentindo um lixo. É nesses dias que Deus te faz forte e te fala, vai, 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 vai que eu estou na frente. Eu estou na frente para guiar os teus caminhos e te usar conforme a minha vontade. Eu agradeço a todos que estão vendo esse vídeo. E eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, essa palavra não volte vazia. E que vocês consigam entender a palavra do Senhor Jesus, que é muito boa, que é perfeita, que é agradável. A paz do Senhor Jesus, que Deus seja com todos vocês. Amém.